Existe uma expressão que eu uso bastante aqui nos meus vídeos e essa expressão é estado de ser. E hoje eu vou dedicar um vídeo inteirinho para definir com precisão o que ele é. Porque se você vai usar algo como uma variável central de uma prática de cocriação da realidade, você precisa entender exatamente o que está operando. Não uma definição vaga, mas uma definição técnica aplicável e que você pode usar como instrumento diagnóstico e de calibração. O estado de ser é, na minha definição, a frequência emocional dominante que um observador sustenta consciente ou inconscientemente e a partir da qual toda percepção, toda decisão e toda a criação de realidade opera. Não é o que você pensa, é o que você é, no nível mais profundo da experiência presente. E a razão pela qual ele é a única variável que importa é simples. Tudo o mais é consequência dele. As suas ações, as suas percepções, as suas decisões e os seus resultados são todos expressão do estado de ser que você está sustentando no momento em que eles acontecem. Meu nome é Nataline, eu sou doutora em Ciências da Vida e hoje eu vou te dar a definição mais operacional e precisa de estado de ser que você vai encontrar, com base simultânea tanto na tradição metafísica quanto da neurociência contemporânea. A criação da realidade é produzida pelo que você é no momento que você faz as ações no mundo físico. O estado de ser do observador é o campo a partir do qual a realidade se colapsa. O estado de ser não é uma condição que o ambiente produz em você. É uma condição que você sustenta ou não sustenta, independentemente do ambiente. E a soberania real, o que eu chamo de soberania existencial, é exatamente a capacidade de manter um estado de ser escolhido independentemente das flutuações externas. No livro O Kybalion, isso é descrito como o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu par de opostos. E ele crucialmente afirma que a transmutação mental, que é a prática, de você mover deliberadamente a mente de um polo para o outro dentro de um mesmo eixo, é o mecanismo pelo qual o praticante altera o seu estado de ser. Não é negação da realidade externa, é a escolha ativa de qual polo do espectro você vai operar e a capacidade de manter essa escolha com consistência. Um estado de ser de escassez e um estado de ser de soberania não são opostos absolutos. Eles são polos de um mesmo eixo. E você pode se mover deliberadamente ao longo desse eixo quando entende que o movimento é uma escolha técnica, não uma consequência passiva das circunstâncias. O Bashar, que é a consciência extraterrestre canalizada pelo Daryl Anka, tem um mantra que ele diz assim: as circunstâncias não importam, o que importa é o estado de ser. Isso não é negação ingênua da realidade, é a afirmação técnica de que o estado de ser precede e cria as circunstâncias e, portanto, é a variável de primeira ordem, não de segunda. A neurociência descreve o estado de ser a partir de múltiplos ângulos que convergem em uma definição operacional. O primeiro ângulo é o da atividade de redes neurais de modo padrão. O cérebro humano, ele tem uma rede neural que permanece ativa quando não estamos executando tarefas específicas, quando estamos simplesmente sendo. Essa rede, que é chamada de rede de modo padrão, está associada ao pensamento autorreferencial, também ao processamento de memórias
as projeções do futuro e a narrativa que construímos sobre nós mesmos. O estado de ativação habitual dessa rede é, em termos neurológicos, o análogo mais próximo de que a metafísica chama de estado de ser. É o fundo sobre o qual todas as outras experiências acontecem. E ele é altamente individual, altamente habitual e altamente maleável com a prática correta. O segundo ângulo é o da regulação autonômica. O sistema nervoso autônomo opera em dois modos principais. O simpático, que está associado a estados de alerta, de ameaça, mobilização, e o parasimpático, que está associado a estados de calma, de segurança e de restauração. O equilíbrio habitual entre esses dois sistemas é uma das expressões fisiológicas mais diretas do estado de ser. Uma pessoa em estado de ser de escassez crônica vai apresentar dominância simpática, ou seja, uma frequência cardíaca elevada, cortisol cronicamente elevado, tensão muscular persistente, respiração curta e superficial. Já uma pessoa em estado de ser de soberania vai apresentar uma regulação autonômica mais equilibrada, com maior flexibilidade entre os dois sistemas, o que a neurociência chama de variabilidade da frequência cardíaca elevada, que é um marcador de saúde e de capacidade de resposta adaptativa. O terceiro ângulo é o da atividade amidaliana. A amígdala é a estrutura do sistema límbico responsável pelo processamento emocional e pela avaliação de ameaça. Quando o estado de ser de base inclui uma percepção crônica de insegurança, mesmo que essa percepção não seja consciente, a amígdala permanece em estado de hipervigilância. E uma amígdala hiperativa, ela sequestra o córtex pré-frontal, que é a sede do pensamento de longo prazo, da criatividade, da visão estratégica. Então, em estado de escassez, o seu intelecto mais sofisticado está literalmente indisponível. Porque a amígdala está usando todos os recursos para monitorar ameaças que no nível racional você sabe que não existem, mas que o estado de ser de base continua sinalizando. Então, traduzindo tudo isso, o estado de ser não é uma experiência subjetiva flutuante. Ele tem substrato neurológico, hormonal e autonômico. Ele é mensurável e também é modificável. E agora a pergunta mais importante, né? Como você sabe qual é o seu estado de ser atual? E a resposta mais honesta é: você observa o que está colapsando, o que está experienciando na sua realidade. Não o que você quer, não o que você declara, não o que você acredita conscientemente, mas o que continua aparecendo, né, com consistência aí na sua vida, que vai além das estratégias e dos esforços. Os seus resultados repetidos são a impressão digital vibracional que você está deixando na matéria. E eles são o diagnóstico mais honesto disponível. Se você observar os seus resultados com esse olhar, né, sem julgamento, mas com uma precisão clínica, você vai começar a ver o mapa do estado de ser que seu sistema está sustentando por padrão. E a segunda pergunta é: como você muda esse estado de ser? Não é pela ação. Ação sem mudança de estado de ser vai produzir os mesmos resultados, só que com mais esforço. É o que eu descrevi, né, em vídeos anteriores, como aumentar a temperatura sem ter o catalisador. A mudança de estado de ser acontece em 3 movimentos.
O primeiro é o reconhecimento. Nomear com precisão o estado que você está sustentando. Não é assim dizer, eu tô mal. Não, mas eu estou em estado de contração por medo de não ser suficiente. Quanto mais preciso o diagnóstico, mais precisa a intervenção. O segundo é a interrupção do padrão autonômico. Existem técnicas fisiológicas que interrompem, a dominância simpática e criam uma janela de abertura. Uma dessas técnicas é a respiração controlada, quando na fase de expiração a gente faz mais prolongada, E, bom, é uma técnica que não muda o estado de ser de forma permanente, mas cria uma condição fisiológica para que a mudança possa acontecer. O terceiro e mais profundo é a instalação do novo estado a partir do acesso ao estado teta. Então, você acessa esse estado e passa a viver a experiência como se ela já tivesse existido. E a repetição consistente disso vai haver a criação de um novo circuito via potenciação de longo prazo. E aí esse novo estado ele vai se tornar o estado base, o ponto de ajuste habitual do sistema. Esse é o protocolo e cada etapa tem uma técnica específica, não uma intenção vaga. Se você tem acompanhado os últimos vídeos aqui do canal, você percebeu que eu apresentei 5 mecanismos que convergem para a mesma conclusão. O estado de ser é a variável primária de sua realidade. A epigenética mostrou que esse estado interno ele gera sinais moleculares que regulam a expressão do genoma. A neurologia, através da neuroplasticidade, mostrou que o estado emocional dominante consolida circuitos neurais que moldam percepção e comportamento. A física quântica mostrou que o observador constitui a realidade que observa. A cinética mostrou que o catalisador, a intervenção no ponto certo, reduz a barreira de ativação e acelera a transformação. E a epigenética transgeracional mostrou que o estado de ser ele pode ser herdado, mas ele também pode ser interrompido. Todos esses mecanismos eles apontam para o mesmo centro, você. Não o você das ações, mas o você do estado. O você que sustenta uma frequência consciente ou inconscientemente e que a partir dessa frequência cria, percebe, decide e colapsa a realidade que experimenta. Eu passei anos analisando a base científica para o que a tradição metafísica sempre afirmou. Não porque eu precisava convencer ninguém, mas porque eu precisava me convencer. Porque eu, como uma doutora em ciências da vida, a minha mente analítica, ela não aceita apenas vai lá, acredita. Eu não aceito isso. E o que eu encontrei quando finalmente eu permiti que a ciência e a metafísica coexistissem no mesmo laboratório mental, foi algo que mudou tudo. A cocriação da realidade não é um ato de fé, é um processo técnico, com mecanismo, com protocolo e com resultados verificáveis. E o meu resultado é a prova de conceito. 12 horas semanais de trabalho, 5 hectares de Mata Atlântica, viagens internacionais e um relacionamento amoroso que já dura 27 anos. Uma realidade que eu não poderia ter criado enquanto o meu estado de ser estava calibrado para a escassez. Não importa o quanto eu me esforçasse. E a minha missão agora é servir como uma ponte entre os dois mundos, mas não para todo mundo, apenas para quem tem o intelecto para entender o mecanismo e a coragem de aplicar o protocolo. Então, se você chegou até aqui, você é essa pessoa. Os
próximos vídeos deste canal vamos entrar nos inibidores específicos que mantêm mentes de elite presas e nas intervenções precisas para cada um deles. Inscreva-se no canal, compartilha com quem está pronto para parar de tentar mudar o externo sem primeiro calibrar o que está dentro. Nos vemos nos próximos vídeos.